Fala galera, beleza? Léo Azevedo aqui do canal Papo de Vascaíno, vindo aqui para poder deixar uma informação importante para vocês, um debate reflexivo, deixando a minha opinião aqui também para vocês relacionadas ao assunto que nós vamos abordar aqui, e pedir a você, para que já está aí do outro lado, para que se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações, deixe seu like, porque ele é muito importante, e comente esse assunto que a gente vai conversar aqui hoje. Ele é de extrema relevância para o futebol brasileiro, e a gente pode aí tá com os dias, né, contados aí para paralisação do Campeonato Brasileiro. Então, dá essa moral para a gente quer chegar a 500 inscritos aí, eu conto muito com a sua participação. Se você compartilhar nos seus grupos de WhatsApp, que são aí de vascaínos ou do futebol brasileiro, de quem quer que seja, para os seus amigos, no seu Telegram, no seu Instagram lá, se estiver gostando do conteúdo, compartilha para a gente, para que pessoas conheçam e comece a seguir o nosso canal aqui, para o YouTube oferecer a você o nosso conteúdo, beleza? Dito isso, eu quero te agradecer por estar aqui e vamos entrar no assunto principal. Paralisação do Campeonato Brasileiro. Isso está dando uma polêmica terrível aí no atual cenário do campeonato que nós vivemos. Para quem não lembra, há dias atrás aconteceu uma enchente no Rio Grande do Sul e uma catástrofe onde varreu tudo, onde estão todos ali com águas, pessoas mortas, pessoas desaparecidas, animais mortos, uma tragédia realmente para o povo do Sul, né, para os gaúchos aí. Aproveitando aqui para deixar meus sentimentos e minha solidariedade, meu abraço para vocês, né? Então, que Deus abençoe vocês e que vocês consigam reconstruir isso, claro que com a nossa ajuda sempre. E aí, diante disso, os times não tiveram como treinar, porque seus estádios estavam alagados, não tinha estrutura para andar na cidade, não tinha como fazer nada. E aí, Grêmio, Internacional e Juventude enviam um ofício à CBF, né? O presidente Edinaldo da CBF recebe o ofício deles e se manifesta adiando jogos, adiando 2, 3 rodadas aí, como eles que eles tinham solicitado. Só que isso não foi suficiente e parece que esse ofício foi renovado, pedindo por mais 2, 3 rodadas a paralisação do Campeonato Brasileiro. Diante disso, recebendo essa notícia, o Ministério do Esportes, através do presidente, do ministro dos Esportes, André Luiz Carvalho Ribeiro, mais conhecido também como André Fufuca, ele envia um ofício solicitando à CBF a paralisação, que eu vou ler depois aqui para vocês entenderem melhor, a paralisação do Campeonato Brasileiro enquanto houver essa situação lá no Rio Grande do Sul, onde os times não podem treinar. E isso começou a gerar polêmica atrás de polêmica. Na sexta-feira, a CBF envia os ofícios, né, recebeu esse comunicado do Ministério dos Esportes, e aí envia o ofício aos clubes e para poder eles responderem se são contra ou a favor da paralisação. Hoje já temos a resposta, são 15 clubes a favor e o restante contra. A gente vai ver a lista aqui, só para você ter ideia daqui a pouco também. Quem votou a favor foi Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, Atlético Mineiro, Botafogo, Criciúma, Cruzeiro, Cuiabá, Fluminense, Fortaleza, Internacional, Juventude, Grêmio e Vasco. Votaram a favor da paralisação. Responderam o ofício dizendo o seguinte: CBF, a gente concorda que paralise o Campeonato Brasileiro. 15 clubes fizeram isso. Né? Quem votou contra? Quem respondeu dizendo que não gostaria de paralisar? Flamengo, Bahia, Red Bull, Bragantino, Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Vitória. E isso aí, o time, a CBF vai buscar isso e vai levar, né, na comissão onde eles têm lá o conselho de técnico lá deles, no dia 27 de maio desse mês, para poder discutir e debater o que vai ser feito. Uns contra, outros a favor. Eu já digo logo a você que, na minha opinião, deveria paralisar o Campeonato Brasileiro porque o povo gaúcho necessita de empatia nossa. Ah, Léo, mas empatia é parar o Campeonato Brasileiro? Sim. Sim, porque os outros clubes serão prejudicados. Hoje surgiu a possibilidade ou a chance, de repente chegou isso ao ouvido do presidente da CBF, em não rebaixar os clubes gaúchos, o que eu não acho correto também. Porque se eles voltarem e tiverem a capacidade teórica de ganhar seus jogos e chegar na frente do Campeonato Brasileiro, por que eles podem ser campeões, mas não podem ser rebaixados, entende? Então, se eles podem ser campeões, eu concordo aqui com a posição do presidente da CBF, que diz que se eles podem ser campeões, eles também podem ser rebaixados. Isso eu concordo plenamente. Eu acho que a atitude mais justa seria realmente a paralisação nesse momento. E aí, esse transtorno todo, porque a CBF está deixando de lado as suas responsabilidades. Como eu disse aqui, está se eximindo das suas responsabilidades.
E eu já queria saber de você aí nos comentários, quando você estiver vendo esse vídeo, vê ele até o final. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender, porque a didática aqui está maneira, em relacionada a isso, o contexto está maneiro, e eu tenho certeza que você vai gostar do que a gente vai conversar aqui, ó. Beleza? Então, continuando o que a gente estava falando aqui nesse sentido, comente pra gente o que vocês acham. Vocês são a favor, contra? Toda resposta é bem-vinda, sempre com respeito e tendo pontos de vista que talvez ajude as pessoas a pensarem melhor. Exatamente esse vídeo aqui é para isso, para trazer para vocês isso. Talvez o panorama mude relacionado a isso. Porque aqui a gente fala a verdade, a gente busca os fatos e tenta contextualizar isso para você. Então, continuando aqui, os times foram a favor, outros contra, e isso está gerando uma confusão terrível. Ofício para lá, ofício para cá, clubes que vão. Então, dia 27, com essa resposta dos clubes, vai ter o conselho ali, e eles vão votar a favor disso ou contra isso, para ver se vai acontecer. E hoje, o Edinaldo respondeu, olha, eu vou levar isso para o conselho, mas eu vou mostrar a eles que isso pode ser uma perda financeira muito grande. Então, o cara, para você ver, o cara está preocupado com uma situação de paralisação que não pode acontecer por questão financeira. Sendo que eu vou trazer um atenuante para você aqui agora, que é o seguinte, você sabe, pasme vocês, quanto que a CBF arrecada ou arrecadou no último semestre do ano, no último ano que passou? A Confederação Brasileira, a receita bruta dela foi 1,172 bilhões de reais. Isso mesmo, não estou falando errado, não. 1,172 bilhão de reais, superior a 2022. Ou seja, o superávit da CBF no fechamento do ano, é de 238 milhões. A CBF tem dinheiro guardado, 800 milhões, eu não sei se são 800 milhões, 900 milhões, se eu não me engano, em bancos, que dá para sustentar bastante tempo um time. E aí você fala assim, pô, Léo, mas a CBF sustentar um time? Sim. Como não aconteceu na pandemia, que eles estavam lá, mesmo tendo na pandemia, eles conseguiram arrecadar dinheiro, diminuiu, né, o superávit, óbvio, não estava tendo jogos, mas só com a seleção brasileira, que é o que estava liberado, alguns jogos, eles conseguiram ter uma boa arrecadação. E eu vou explicar o porquê mais para frente isso, para que você entenda de maneira sucinta isso. A CBF, foi terça-feira, terça-feira, 30 de abril, o balanço deles foram apresentado. Então, na Assembleia, foram aprovados pelas federações, óbvio, né? Isso aí, essa questão, e o resultado procede a 2023, beleza? Investiram mais de 700 milhões no custeio de seleções, de competições profissionais e femininos da base, todos os campeonatos. Ao todo são 17 campeonatos que a CBF custeia, mas eu não sei te dizer se todos eles têm pago premiação, alguma coisa assim. Com direito de transmissão, olha só, com direito de transmissão e patrocínios, a CBF arrecadou no ano de 2023 538 milhões, respectivamente. 538 milhões. Os valores foram menores que 2022, mas é um dinheiro altíssimo. Os patrocinadores da CBF. Lembra aquela plaquinha que você chega lá e vê no jogo? Aquela plaquinha que sobe lá, como é? Betano. Aí você bota lá açaí, você vê lá uma empresa lá naquela plaquinha lateral, ou atrás do gol, ou aquela propaganda de televisão falando sobre o Itaú, falando sobre várias empresas. As empresas pagam para isso, para ter esse direito de transmissão feito nos jogos. E a CBF recebe sobre isso, só para você ter noção. E aqui eu não estou nem colocando a arrecadação que eles fazem dos clubes que participam e são federados e confederados a eles. Ah, não, mas como assim? A CBF recebe por jogador cadastrado. Para você cadastrar um jogador no BID, né, que é o boletim interno lá deles, lá, para o jogador estar legalizado, na verdade, para exercer a função, no caso, no Brasil, eles pagam por jogador. Eles pagam por jogador. E ali, assim, não sei bem dizer quanto que é, mas eu acredito que o jogador de Série A aí não está menos de R$1.000 para você cadastrar um jogador desse. E aí você vai vendo que a arrecadação vai mudando e crescendo e juntando dinheiro. E eu pergunto, qual é o investimento que eles fazem no futebol? Porque, se eu não me engano, a renda também dos jogos deve ir para a CBF também, uma parte.
deve ser dividido entre os clubes, a renda da torcida, e ser colocado para a CBF também, óbvio isso, é porque eu não consegui achar aqui até o momento desse vídeo. Mas em uma aula oportuna eu trago para vocês. E a pergunta é, por que esse cara está pensando em mostrar os prós e os contras para o time no dia 27 ainda? Ou seja, não é nem para agora. Engraçado que para o ego dele, no sentido de responder ao Ministério do Esporte, ele pediu para que os clubes fossem rápidos. Mas por que vai ter que esperar ainda o dia 27? Eu sei que tem uma reunião, mas poderia fazer uma reunião extraordinária, uma reunião online. Por que não? Por que a gente não está olhando para o Rio Grande do Sul como deveria? Por que a gente não se compadece dos times que estão lá? Ou você acha realmente que será justo os clubes ali estarem voltando à sua forma? O jogador fica, às vezes, uma semana sem jogar, já fica ruim. Você imagina o tempo que esses caras estão, cara, sem comer direito, né? Porque estão lá ajudando, sem psicológico, sem treino físico, sem academia, sem lazer, cara, porque não tem nada. Acabou praticamente o estado inteiro, cara, do Rio Grande do Sul. E aí vem o presidente da CBF falar que vai mostrar para os clubes que os prós e contras acontecem. E que eles podem, sim, na verdade, ter uma perca financeira com isso. Uma perca financeira com isso. É isso que ele está querendo mostrar para os clubes. Olha, se vocês paralisarem o campeonato, beleza, vocês querem, vamos lá. Mas a perca é de vocês mesmos. Vocês vão arcar com tudo. E depois, a realidade é essa, não adianta vir pedir a CBF dinheiro. Mas aí eu quero entrar no outro atenuante aqui. A CBF, devido a isso, toda a confederação e federação, a realidade é a seguinte: quando você paga lá sua taxinha lá, é para que você tenha direito a jogar os campeonatos que são lá. Eu sou atleta de jiu-jitsu, sou faixa marrom de jiu-jitsu. A Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu me cobra uma taxa para eu ter minha carteirinha. Eu vou lá, atualizo minha carteirinha anualmente, pego essa carteirinha e posso disputar os campeonatos da CBJJ. Só que esses campeonatos não são de graça. Eu chego lá e pago todos esses campeonatos. É só apenas para eu ter o direito de entrar no tatame, porque eu sou federado a eles, e poder lutar. E aí, quais regalias que a federação dá? Rankings, premiação para os rankings de faixa preta, e por aí vai. Viagens, todo esse contexto. E a CBF, o que ela faz para os clubes? Será que o dinheiro que ela teve de superávit, que foram 538 milhões de reais, isso fora os outros anos, fora que tem guardado, que a CBF tem muito dinheiro em caixa, será que eles não poderiam, olha só, custear os times que estão sem jogar do Sul nesse período? Será que eles não poderiam paralisar o Campeonato Brasileiro e custear esses clubes que estão em dificuldade? Porque o show ou os jogos depende deles, da CBF. E em contrapartida, os clubes também que não aceitaram, eu respeito a posição de todo mundo, mas se a gente pensar racionalmente, esses caras estão pensando só no dinheiro, cara. Eu sei que você não tem como desvencilhar uma coisa de outra, porque os times sobrevivem disso. Existem folhas salariais para isso. E o Edinaldo disse que ele vai falar sobre isso, porque tem funcionários. Entende? Eles têm funcionários. E os clubes não têm funcionários? Será que o dinheiro que a CBF tem não dá para custear esses funcionários aí, desses times? Será que o dinheiro que a CBF tem em caixa não dá para sustentar esses times mais ou menos um mês para retornar ao Campeonato Brasileiro? Ou 20 dias que seja? Porque os outros clubes têm seu dinheiro. E tem dinheiro em caixa também. Não preciso pegar com o CBF. Estou falando da calamidade que acontece com Grêmio, Internacional, Juventude e os outros times que jogam Série A, Série B e Série C, se eu não me engano. Será que isso não seria suficiente? Será que esse dinheiro todo, essa ganância toda vai valer a pena? Porque vidas estão lá. Os jogadores, a maioria deles, é porque não é mostrado o tempo inteiro. E você não vai ver isso na mídia tradicional também. Entende? Os jogadores estão lá ajudando, a maioria deles. Estão tirando pessoas mortas das águas. Estão tirando animais mortos e vivos das águas. Estão tentando ajudar de alguma forma a reestruturar o Estado, que eu não sei nem quanto tempo levou para ser construído até chegar ao que é hoje. Você imagina se fosse com a gente. Você imagina se fosse conosco. O Atlético Mineiro não jogou o jogo que eles tinham, acho, contra o Juventude ou contra o Grêmio, não lembro. Mas abriu ali o estádio para as pessoas comprarem ingresso e ir até dentro do estádio e fazer uma ação social para eles, levando 1 quilo de alimento, se eu não me engano, acho que foi isso, a ação social do Atlético Mineiro.
que eu parabenizei aqui alguns vídeos do presidente do Atlético Mineiro. Você entende o que está acontecendo? Ganância. A CBF poderia chegar e falar assim, vamos paralisar o Campeonato Brasileiro por tantos dias, porque ela é a confederação. O que ela faz? Tira o corpo dela fora, bota para os clubes responderem, sabendo já eles, isso aí eu tenho certeza disso, sabendo já eles, que os clubes iriam, a maioria contra, porque eles já sabem quem vão contra e quem iria a favor da paralisação. E aí cria-se um transtorno, vai levar para esse conselho, o conselho vai botar os prós e os contras lá e não vai paralisar o Campeonato Brasileiro. Quer apostar quanto comigo? Não paralisa o Campeonato Brasileiro. A CBF está se eximindo da responsabilidade que dela é organizar o campeonato. E não é só organizar em tempo bom, é organizar em tempo ruim. Na pandemia parou-se porque foi uma ordem mundial. Por que não pode parar agora? Por que não pode parar por 20 dias aí para os times se reestruturarem e voltar todo mundo em nível de igualdade? Ah, Léo, mas os times ofereceram os estádios ou o centro de treinamento para os times gaúchos treinarem. Você já tem noção da logística? A CBF vai pagar essa logística? Você sabe quanto que custa você ficar fora do seu estado? Você sabe quanto que você levar uma comissão técnica, jogadores, treinadores, para um hotel, porque não tem lugar para ficar? Os caras não moram num lugar, eles vão ter que ficar em algum lugar. Você sabe quanto que é o aluguel, de repente, de algum lugar para os caras ficarem, de comida, de uma série de coisas? Ah, Léo, mas você está pensando, o time tem dinheiro. Tem dinheiro, mas e aí? Por que só eles vão gastar e os outros clubes não vão gastar? Por que a CBF não custeia isso aí, já que está propondo isso? Entende? Se aceitassem isso os clubes, beleza. Mas que a CBF custeasse toda a logística, a alimentação e lazer dos caras lá. Porque realmente não tem como você fazer algo da forma que eles estão querendo fazer. Show? Já falei a lista para vocês aqui. Eu quero ver aqui os times se posicionaram contra a paralisação. Inclusive, o presidente de São Paulo deu uma declaração forte falando de Flamengo e Palmeiras, que eles parecem estar jogando um jogo de videogame, não vendo o que está acontecendo. E aí não intitulo só os dois, eu intitulo todos os times que foram contra. Respeito a posição de quem não queira, mas traga argumentos plausíveis para que isso aconteça. Tragam argumentos plausíveis. Me dá 5 justificativas para o Campeonato Brasileiro não poder parar por 20 dias. Pergunte a qualquer torcedor que você encontrar aí para você ver uma média, se todo mundo não quer que pare. Isso é falta de... É omissão, na verdade é omissão. A CBF está se omitindo em definir, jogando para o conselho, esperando responder o Ministério do Esporte. E aí você para pensar comigo. Imagina as pessoas do Sul, os jogadores do Sul, os presidentes do Clube do Sul vendo isso. Imagina isso. Assim como fizeram um show de Madonna no Brasil, que eu também não tenho nada contra, mas as enchentes estavam lá e ninguém se preocupou, é meio que assim, comendo eu e meu cavalo alazão, o resto está tranquilo. A CBF está pensando na arrecadação dos estádios, você pode ter certeza disso. Eles estão pensando no público que vai nos estádios, porque são apenas 3 times na Série A. E aí talvez essa força aqui não seja tão grande em relação aos outros. Mas os 15 times que apoiaram têm que ser levados em consideração nessa reunião, porque com certeza eles têm muitos argumentos para isso. Da mesma forma que eles têm que ter argumentos para pedir a paralisação, a CBF teria que vir aqui, através do seu presidente, quem quer que seja, falar quais são os argumentos que ela utiliza sem ser o financeiro para poder os clubes não paralisarem. Entende? Ele vai falar isso na reunião. Ele falou que vai tentar mostrar isso. Deixa eu ver aqui rapidinho. Só para mostrar para vocês o que ele falou, na verdade. Ó, a CBF publicou na noite deste domingo, caso, 2 dias atrás, convocação para a reunião extraordinária do Conselho Técnico da Série A, no dia 27 de maio. Esse momento de discussão sobre a paralisação do brasileiro por conta da tragédia climática no Rio Grande do Sul. Já falei isso aqui. Né? Há posições de alguns clubes pelo adiamento e outras pela continuação. Edinaldo Rodrigues disse que vai discutir com os clubes o pedido do Ministério dos Esportes para paralisar o brasileiro. Aí vem. A solicitação do Ministério do Esporte por tempo determinado. Por tempo determinado. Do Ministério do Esporte é por tempo determinado. Grêmio Internacional Juventude também fizeram a mesma solicitação, pedindo a mesma coisa. Ou seja, os clubes, mais o Ministério do Esporte, mais os clubes que estão a favor da paralisação. Só quero ver o que eles vão arrumar.
Os jogos de times gaúchos em todas as divisões nas competições masculinas e femininas estão adiados até o dia 27 de maio, justamente a data da reunião. Existe a expectativa de posicionamento de um bloco da Liga Forte, 10 clubes da Série A, e a tendência é de serem favoráveis à paralisação, como já aconteceu. Beleza? Então, assim, Edinaldo disse que não descarta que vai receber a possibilidade. Ó, presidente da CBF, ouve a notícia, diz que vai acatar clubes sobre a paralisação, mas avisa, não é tão fácil. Edinaldo Rodrigues descarta soluções como impedir o rebaixamento, como eu disse aqui, e diz que o Ministério do Esporte, que pede interrupção dos campeonatos, deveria contribuir com recursos. A notícia é boa. Ele quer que o Ministério do Esporte contribua com recursos. Beleza. É uma solução boa. Mas eu quero saber quando que ele vai falar que a CBF vai entrar também com recurso. E aí eu acho justo essa posição dele aqui. Divide isso com o Ministério do Esporte, que eu não estava nem lembrando disso. Muito boa a justificativa dele. Só que ele tem que lembrar que a CBF também tem muito dinheiro. Ele está mais uma vez querendo tirar o corpo dele fora e botar para o Ministério do Esporte que pediu. Meio que assim, você não mandou o ofício? Agora segura a bronca aí, bicho. Entendeu? Em entrevista exclusiva ao GE, ele afirmou que vai acatar a decisão dos clubes sobre a paralisação do Campeonato Brasileiro, mas deixou claro que vai alertá-lo sobre os impactos dessa decisão. Ou seja, vou paralisar, tá? Mas pode mudar o calendário e na economia do futebol. O cara tem um superávit, bicho. Isso não é na minha cabeça. Superávit. Você sabe o que é superávit? Já pagou todas as contas, já tirou todas as dívidas que tinha. O que sobrou é lucro. O que foi lucro foi de 528 milhões de reais só em 2023. Beleza? Fora o que eles têm em caixa. Eles querem que o Ministério do Esporte arque com isso sozinho. Que não vai acontecer. O Ministério do Esporte não vai enviar recurso, e se enviar vai demorar muito esse recurso, não vai ajudar os clubes de maneira nenhuma. Foi a primeira vez que o dirigente se manifestou desde que os 11 clubes pediram a interrupção do torneio. O presidente afirmou que as decisões serão tomadas no dia 27. Hoje é dia 14 ainda. Já tem mais 7 dias. Mais 7 não, mais 7, 14, 24, 12 dias. 12 dias para poder acontecer essa reunião. E aí, continua o Campeonato Brasileiro tocando e os times não jogando. Show? Temos um calendário difícil e a paralisação pode tornar tudo ainda mais difícil, declarou Edinaldo em Bangkok, na Tailândia, onde está para participar do Congresso FIFA. Ou seja, o cara está viajando, nada contra, compromisso talvez da CBF, mas ele está lá em Bangkok. O que seria para ele isso aqui? O que seria para ele que os times gaúchos estão passando pedido de socorro dos caras? E é isso que eu queria trazer para vocês aqui, cara. A minha posição é: paralisa o Campeonato Brasileiro, CBF e Ministério do Esporte arquem com os clubes que irão paralisar, mas que esse recurso seja destinado principalmente aos times gaúchos que jogam e que são federados e confederados junto à CBF. Essa é a minha posição, tá? Então aqui, a gente já tentou trazer esse relato de maneira efetiva. Eu quero que, mediante o que a gente falou aqui, você tire suas conclusões. Deixe seu comentário aqui, porque ele é muito importante. É uma situação que envolve todo mundo. Porque o futebol é paixão nacional. Então a gente envolve todo mundo. Aconteceu no Rio Grande do Sul, Léo, mas, cara, tá afetando a gente de alguma forma. Esses times não terão igualdade. Se a gente não tem adversário, a gente não tem campeonato. Se eu chegar numa competição de jiu-jitsu, como eu disse aqui que eu já luto, que sou faixa marrom, vou lutar lá, não tem nenhum candidato para lutar comigo, eu vou perder meu tempo, sair da minha cidade, fui até lá, busquei a medalha, vim embora, acabou. Sabe o que eu faço? Eu subo de categoria. Eu vou para a categoria a mais do meu peso, que é o que eu posso lutar, para poder ter luta para mim, que eu quero ir lá competir. Eu não quero ir lá chegar e ganhar por WO. Se a gente não tem adversário, a gente não tem motivação. Se a gente tem um adversário fraco, a gente não tem motivação. E é isso que parece aos clubes que foram a favor, que não estão nem aí para isso, preferem pegar o Juventude, o Grêmio ali, todo com o time todo arrebentado, a realidade é essa, e Internacional, e forçando os caras a arrumarem algum lugar para treinar. O Internacional já comunicou através do seu presidente que vai começar treinando porque ele não vê outra possibilidade, porque ninguém se posiciona. Ele não pode paralisar o campeonato, então ele vai treinar. É a única solução que resta. Vocês entendem o psicológico desses caras, como é que vão estar? Vocês entendem que esses caras precisam de um momento de reflexão, porque viram muita coisa lá? Hoje estão vendo muita coisa?
Diz que o cenário de guerra. Eu não fui lá, eu não vivi lá, mas eu acompanho as páginas aqui. Se já é horrível para nós aqui, imagina para eles lá que estão vivendo isso. Léo, mas nem todo jogador está ajudando. Sim, nem todo está ajudando. Mas os que estão? E os que estão sem jogar? E os que estão lá ajudando, de alguma forma, fazendo uma quentinha, levando uma pessoa no carro dele, voltando, colocando equipamento, trazendo sacolão, trazendo cesta básica, trazendo caminhões fechados de mantimentos. E aí? Isso não é ajuda? E eu quero saber quanto que a CBF ajudou, quanto que o Ministério do Esporte ajudou, quanto que todos esses que estão a favor, esses clubes aí, eu quero saber quanto que eles ajudaram. Vão mandar a renda do jogo? Vai mandar a renda do jogo. Cara, não é sobre dinheiro. Não é sobre dinheiro. E aqui fica a minha posição e minha indignação. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A Bíblia diz isso claramente. A gente precisa dele para sobreviver, mas ele não pode ser maior do que a justiça na sua mente. Ser justo. Seja justo. Olha e fala assim, não está em pé de igualdade. Se eu quero um campeonato forte, eu preciso do meu adversário muito bem. Beleza? Fiquem todos com Deus. Saudações vascaínas. O vídeo está longo, mas está muito bom. Espero que você curta bastante o que a gente falou aqui. Que você olhe sempre para o próximo como você olharia para você. Que Deus abençoe sua vida. E que você possa ter no seu coração sempre que o amor ao próximo é o que vale, é o que manda. O amor a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Curta aí, compartilhe, comente. Repasse esse vídeo, porque foi aqui um desabafo. Eu sou a favor da paralisação, sem dúvida nenhuma. E eu quero que me mostrem argumentos por que não deve ser paralisado. Se você quiser comentar aqui sobre esses argumentos, traga pra gente. A gente debate isso. Valeu? Fiquem todos com Deus. Boa noite. Saudações vascaínas.